Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 14 de fevereiro, domingo, sexto domingo do tempo comum. Estamos já praticamente às vésperas do tempo da Quaresma. No rito antigo, este domingo hoje era considerado domingo da quinquagésima, ou seja, domingo do período da quinquagésima que prepara então para se celebrar na quarta-feira a Quaresma. Peçamos ao Senhor que desde já o nosso coração se prepare para este tempo profundo de conversão, para esse tempo profundo de preparação para o santo sacrifício do Senhor, para a sua gloriosa ressurreição, ou seja, para o santo mistério da Páscoa. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficou fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma lei de Israel, a lei da pureza. A lei da pureza, dentre elas, se tinha uma doença do qual fazia com que a pessoa vivesse então uma realidade de marginalidade, ou seja, era excluída de todo o convívio comunitário. A lepra. Referente a isto, hoje a liturgia nos favorece a contemplar duas opções de leitura. A primeira opção, no livro do Levítico, que fala sobretudo da realidade da lepra, da erupção na pele. Qualquer erupção ou doença que pudesse propagar um certo contágio era tido como lepra e fazia com que a pessoa fosse impura. Essa pessoa deveria caminhar com as roupas rasgadas, o cabelo totalmente bagunçado e a barba sem se cuidar. E ficava fora da cidade, fora dos muros, gritando para que ninguém se aproximasse. Impuro, impuro. A segunda opção da primeira leitura se encontra no do segundo livro dos Reis e fala de Naamã sírio, que também estava acometido pela lepra e vem ao encontro do profeta Eliseu. O profeta pede apenas um gesto, que ele vai ao Rio Jordão e ali se banhe 7 vezes. Naamã fica irritadíssimo e diz que não faria isto. O que o Rio Jordão, segundo ele, teria de especial que os rios, então, de onde ele morava não teria? E então o seu comissário, aquele que foi ao encontro de Eliseu, diz: meu mestre, se ele te tivesse pedido algo mais extraordinário e difícil,
tenho certeza que o faria. O que lhe custa ir até o rio que ele lhe disse? Naamã escuta então a palavra deste servo e vai para o rio Jordão e por 7 vezes se banha na água e a sua pele fica limpa. Limpa como a pele de um bebê, nos fala, portanto, a palavra. O Evangelho também segue esta perspectiva. O Evangelho nos coloca, amados irmãos e irmãs, sobre esta realidade de um leproso, alguém que era excluído, alguém que ficava fora da cidade. Ele toma uma iniciativa de ousadia, ele desobedece à lei e entra na cidade para ir ao encontro de Jesus Cristo. E ao chegar ao encontro do Senhor, ele diz: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar, tu tens o poder de curar-me. E Jesus, movido de compaixão, movido deste sentimento de splanchnisiomai, de uma dor de entranhas, ele diz: se quero, sim o quero, fica curado. E associado a estas palavras, Jesus estende a mão e toca neste leproso. Se o leproso rompe uma das leis entrando na cidade, Jesus, por sua vez, também não era permitido tocar em nenhum leproso, pois ao viver esta realidade, a pessoa se tornaria também impura. No entanto, o que acontece? A lepra deste homem cessa. Será que o autor da vida poderia ficar impuro ou pelo contrário? Ele contagiou a vida deste homem com a pureza e com a verdadeira vida. Ao fazer isto, ao purificar este homem, a curá-lo, ele pede encarecidamente que ele não divulgue isto a ninguém. No entanto, parece que quanto mais o Senhor o pedia, mais a fama dele espalhava. E São Marcos faz questão de trazer um detalhe importante. A palavra nos diz assim: ele foi e começou a contar e divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinha procurá-lo. Se este homem, este leproso, estava fora da cidade por conta da sua lepra, e ele rompe esta lei e vá para dentro da cidade pedindo a cura, podemos dizer que Jesus troca de lugar com ele. Ao tocar, ao purificar, Jesus assume para si a compaixão e se coloca fora da cidade neste momento, vivendo todas estas características daqueles que são excluídos. Peçamos hoje, de um modo especial, amados irmãos e irmãs, que o Senhor nos conceda a graça da verdadeira purificação do coração. Que o coração seja limpo de todo tipo de lepra, de todo tipo de falta de amor, de todo tipo de endurecimento. Que este mistério da redenção de Cristo em nossa vida possa se configurar aquilo que a primeira carta aos Coríntios dizia: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo se considera tão profundamente e intimamente ligado ao Senhor que ele não tem medo a dizer à comunidade: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nos recordemos que é o próprio Paulo que diz: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim.
Que o Senhor nos ajude a viver esta graça e que o salmista nos ajude a reconhecer os nossos pecados e que a graça de Deus é derramada em nossa vida por meio dos sacramentos. E assim possamos dizer: eu confessei afinal meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado e perdoaste, Senhor, minha falta. Ajude-me, Senhor, ajudai-nos a purificar nosso coração, suplicando a remissão dos pecados e recorrendo à sua graça, seja nos sacramentos, seja na sua palavra, seja, enfim, na verdadeira prática do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.